Agora sim, em nome de... Oi, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oi. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Aqui é o Atalaia, cumprindo o ID. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos começando mais um trabalho para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos com o Atalaia na rua, cumprindo o ID, terça, quarta e quinta-feira, às 5 horas da tarde, às 19 horas. Estamos nas praças, nos hospitais. Na sexta-feira agora, que vem, segunda sexta-feira do mês, nós vamos estar distribuindo sopão. Vai ter sopão a partir das 10 horas da noite até meia-noite, 1 hora da manhã. Então nessa segunda sexta-feira nós vamos ter sopão. E nos domingos nós estamos aqui trazendo uma palavra para o seu coração, para o coração da igreja, para o coração dos nossos ouvintes, os que estão nos assistindo pela rede social, pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos trazendo uma palavra diferenciada para o seu coração. Palavra esta que não se prega mais nas igrejas. Não vamos generalizar, né? Mas em muitas igrejas não se pregam mais o que nós vamos estar pregando nos domingos, quando Deus nos permitir aqui nesse lugar. Viu? Tá? Louvado seja Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 14, ele diz assim: e ele mesmo deu, ele quem? Jesus, um para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outro para pastores e doutores ou mestres. Versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14: para que não sejamos mais menino inconstante, levando em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia ela vai nos falar de dons espirituais. Dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11. Ali está falando de dons espirituais. A Bíblia vai nos falar de obra da obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ali vai falar da obra da carne. Também em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai nos falar do fruto do Espírito. Mas quando nós meditamos aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do 11 ao 15, nós lemos até o versículo 14, não vai falar de dons espirituais, não vai falar da obra da carne, não vai falar do fruto do Espírito, não. Vai estar nos falando de dom de liderança. Dom de liderança. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu, ele quem? Jesus. Deu dons, uns para homens que ele tem levantado na igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e outros para mestres ou doutores. Então, dom de liderança. Jesus deu um conjunto, perceba que é um conjunto de dons que Jesus tem distribuído na igreja para homens de Deus que ele tem levantado. E com que objetivo Jesus distribui esses dons de liderança para os homens de Deus da igreja, para os seus ministros, para os obreiros? Com 3 objetivos. E quais são esses 3 objetivos? Primeiro, para apacentar o rebanho. O apacentar aqui fala também de discipular. Está no versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos, os membros, para a edificação do corpo de Cristo. São os membros da igreja que formam o corpo de Cristo. Aí no versículo 3 vai dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo, para apacentar, discipular, ensinar os irmãos. O segundo propósito que o Senhor entrega esses dons de liderança está no versículo 12: para a administração, para o trabalho do Senhor, ou seja, para administrar a obra de Deus, para a administração da obra, comando departamento, conselho jurídico, diretoria, tesouraria. Então, para a parte de administrar a obra de Deus. O terceiro, para proteger a igreja, para proteger o rebanho. Versículo 13:
para que não sejamos mais menino inconstante, Efésios 4:3, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, para proteger a igreja, para proteger o rebanho de Cristo. Agora escute, se a responsabilidade de apacentar, discipular é grande, a responsabilidade na administração da obra é grande, maior ainda é de proteger o rebanho de Cristo. E Paulo está falando algo o qual ele mesmo fazia parte, Paulo, desse dom de liderança. Qual era desse dom que ele dizia? De apóstolo. E como apóstolo, ele apacentou a igreja de Corinto. Quando você vai ver na primeira carta a situação da igreja de Corinto, na primeira carta tinha contenda. Na primeira carta tinha um enteado que tinha um caso com uma madrasta, no capítulo 5. Na primeira carta tinha pessoas que viviam abrasado, e ele disse: é melhor casar do que viver abrasado, capítulo 7. Na primeira carta tinha os crentes que comiam ainda coisa sacrificada a ídolos. Na primeira carta tinha a mesa do Senhor, mas tinha a mesa dos demônios. Mas quando você vai para a segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, Paulo diz assim, olha o que Paulo diz: porque tenho zelo de vós, como o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao noivo, a saber que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, nessa primeira carta, ele trabalhou em cima da igreja, foi discipulando, foi ensinando. E na segunda carta a igreja já aparece preparada para se encontrar. Está em cima, bota fé. Só quem entende, não? É sem dizer que é isso, embora. Aqui na faixa de pedestre tem vendedor na pergunta aqui, ó. Vem cá, vem passar, fica na boa. Vamos pregar o Mega Caber, Júnior Zapatinhos e boa sorte. Alô, alô, consumidores, bom dia, turma. Fala comigo, Paraíba. Paraíba tem a rede, tem a vida, tem o cinto, tem o chapéu. Passa com o Paraíba e do lado tem a vida do Então, na segunda carta, ele já prepara a igreja para se encontrar com o noivo, com Cristo. E como foi que ele preparou a igreja? Através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo 11, ainda no versículo 3, no 2, ele diz: porque tenho o zelo de vós como o zelo de Deus, porque vos tenho preparado como uma virgem pura ao noivo, a saber que é Cristo. A igreja ele tinha preparado. Só que no versículo 3 ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, assim sejam corrompidos o vosso sentido, entendimento, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Como, Paulo? Aí no versículo 4 ele vai explicar como. Porque se alguém pregar a vós outro Jesus que nós não temos pregado, se receberem outro Espírito que nós não falamos, ou outro Evangelho, certamente perecereis. Perceba que Paulo primeiro ele prepara a igreja, ele discipula a igreja, ele ensina a igreja com a doutrina de Cristo, mas depois ele vai ter o cuidado de proteger a igreja. Proteger de quem? Dos falsos mestres, dos falsos pastores,
dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Nesse mesmo capítulo de 2 Coríntios 11, no versículo 13, 14 e 15, olha o que ele diz. Versículo 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, falsos, transformados em apóstolos de Jesus Cristo. 14: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e muitos são seus ministros, transformados em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E aonde era que estavam os falsos ensinadores, falsos apóstolos, falsos profetas? No meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Paulo estava falando de algo que estava no meio do povo de Deus, no meio da igreja que ele havia preparado. Por isso que agora ele está lutando para proteger dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas. E o que é doutrina, pastor? Doutrina são aquelas verdades abertas, reveladas por Deus abundantemente nas sagradas escrituras. A palavra doutrina no latim significa apenas ensino. A doutrina faz referência, portanto, tudo aquilo que é ensinado nas escrituras sagradas. A palavra doutrina no grego, a palavra grega didache, traduzida como doutrina, significa ensinamento, mandamento, princípio e instrução. Ela refere-se a tudo aquilo que é ensinado na Bíblia Sagrada. A palavra doutrina aparece mais de 140 vezes no Novo Testamento. Só na primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreve 50 vezes a palavra doutrina. Isso nos mostra o quanto Paulo estava preocupado com a boa doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitar e eu quero no comprou. Vai pra casa de Categoria, tem promoção em casa pra você hoje. Inclusive a carne moída tá R$11,99. Então, meu querido, Vamos lá, menino. todos nós que recebemos esse dom de liderança, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, é com esses três objetivos: apacentar, discipular, administrar, segundo, e proteger. Proteger. Tem água aí? Reverendo, você consegue uma água aí para me molhar a garganta aqui que tá. Então, meus queridos, nós temos que ter cuidado com a doutrina, Senhor, com os ensinamentos, com o que está sendo pregado nos púlpitos das igrejas. Porque se nós não proteger a noiva, nós fomos chamados para evangelizar, fomos chamados para pregar o evangelho na rua, mas também fomos chamados para proteger a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Carta de Paulo em Romanos capítulo 16, do versículo 3 ao 16, Paulo vai fazer só saudação: saudai Áquila, saudai Priscila.
Aí quando chega no versículo 17 de Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, olha o que Paulo diz no 17. Rogo vós, irmãos, que tenham cuidados com os que promovem dissensões e escândalo, com a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Aleluia. O 18, por que, Paulo? Porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, ou seja, a si mesmo, e com suaves palavras de lisonja, bajulação, engana o coração dos simples. Louvado seja Deus. Temos que ter cuidado, irmão. Se na igreja onde você está congregando, a palavra que está sendo pregada não está confrontando o teu pecado, está massageando o teu ego, essa doutrina não é de Deus. Porque eles estão confundindo hoje a doutrina de Deus com a doutrina dos homens. E eu te explico aqui a diferença da doutrina de Deus para a doutrina dos homens. A doutrina do homem agrada o homem. A doutrina de Deus confronta o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo: tenha cuidado com os que promovem dissensões e escândalo, com a doutrina que tu aprendeste. E qual é a doutrina que nós temos que aprender? A doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Se a doutrina, os ensinamentos não forem cristocêntrico, não é de Deus. Se não tiver baseado na palavra de Deus, não é de Deus. Escapa com a tua alma. Olha o que ele escreve para Timóteo, 1 Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como eu te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Paulo está falando para Timóteo. Como eu te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Nessa mesma carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, no capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. No 3, Paulo diz assim para Timóteo, escreve assim para Timóteo: se alguém não se conformar com a sã doutrina, com a sã palavra, com a sã doutrina, e com, se alguém não se conformar com a sã doutrina e com a palavra de Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavra, dos quais nasce inveja, porfia, blasfêmia.
de homem corrupto de entendimento e privado da verdade. Versículo 5, no final do versículo 5, que dizem que a piedade seja a causa do ganho. Afasta-te dos tais. Em Romano, Paulo manda os crentes da igreja de Roma, que estavam em Roma, se afastar. No capítulo 16, versículo 17 e 18. Agora aqui Paulo está falando para Timóteo também se afastar. Homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que dizem que a piedade seja a causa de ganho. Paulo encerra o versículo 5 dizendo: afasta-te deles, Timóteo. E está cheio do nosso meio. Quantos e quantos não têm aberto ministério por aí? Qual é o objetivo? É ganhar dinheiro, é fazer comércio da palavra de Deus. Estão negociando a noiva, até mesmo em ministério grande. Estão abrindo mão da verdade de Deus. Está sendo pregado agora o evangelho do liberalismo. É isso, pastor. Aquilo que eles pregavam que era pecado lá atrás, hoje não é mais pecado. Aquilo que eles pregavam que não podia lá atrás, hoje eles estão pregando que pode. Aquilo que eles pregavam que não deviam fazer lá atrás, hoje eles estão dizendo que pode fazer. Os verdadeiros hipócritas. Por quê? Porque estão fazendo comércio da igreja, fazendo comércio das ovelhas, usando a Bíblia como instrumento para enriquecerem. E Paulo diz para Timóteo: afasta desse tipo de obreiro, afasta desse tipo de ministro, Timóteo. Se não traz essa doutrina, Timóteo, te afasta deles. Se não traz essa doutrina, Timóteo, escapa a tua alma deles, Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que está acontecendo no capítulo 4, versículo 1 ao 5. Olha o que está acontecendo. Tudo ao contrário daquilo que Paulo fala. Tudo ao contrário. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Olha o que ele diz: na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar o vivo e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo, e nós já chegamos nesse tempo. O que vai acontecer, Paulo? Que não suportarão a sã doutrina. Versículo 4. Mas tendo comichões nos ouvidos, ajuntarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Versículo 5. Voltando às fábulas.